Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e dessa imensa terra. Mais uma vez eu me encontro nessa casa de oração, chamada por Cristo Jesus. E eu me encontro no livro de Romanos, capítulo 3, o versículo 21, onde diz: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. O que é que diz aqui não há diferença? Não há diferença em judeu, em grego, não há diferença em brasileiros, em europeus, em nenhuma nação da terra, né? Dizem que tem 212 nações, dizem que tem no mundo, né? Vi falar. Então, hoje não há diferença de judeu, grego, né? Italiano, brasileiro, não há diferença, né? Porque as leis de Moisés foi para o povo judeu. Só que as leis de Moisés, os 10 mandamentos, eles continuam até hoje, porque não podemos abrogar a lei, como Jesus disse. Jesus disse: eu vim dar cumprimento à lei, né? A lei de Deus. Ele cumpriu tudo o que Deus mandou no início para aquele povo, né? Sobre a palavra de Moisés, todos os desígnios, todos os estatutos da lei, Jesus veio e deu cumprimento. Só que ele disse: eu não vim, né, abolir, eu vim cumprir. Também ele disse: quem quer me seguir, pega a sua cruz e siga-me. A cruz é do quê? A cruz é da verdade. A cruz é andar no amor, como ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esses dois mandamentos se transformam nos 10 mandamentos, qual Moisés tinha dado lá no monte. Então, os 10 mandamentos não precisamos mais especificar, mas Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a vós mesmo. Então, se nós amamos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, aquilo que não queremos para nós, também não queremos para o nosso próximo. Aquilo que não fazemos para nós, não fazemos para o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? O nosso semelhante. Todas as pessoas, toda a humanidade, esses são o nosso próximo. Não é porque estão próximos de nós, não, é toda a humanidade. Queremos o bem para todos, né? Oremos para todos, né? Temos comunhão com todos, né? Não comunhão com o mal, mas amemos a todos. Tratemos todos de igual por igual, não humilhando a um, né? E exaltando a outro, porque os humilhados, eles serão exaltados por Deus. Então, ter esse controle. Se nós temos amor no coração, amor por as almas, amor por a humanidade, nós já estamos sim cumprindo os mandamentos do Senhor. Aí diz agora, isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo, para todos e sobretudo os que creem, porque não há diferença. Todos os que creem em Cristo, todos os que creem que Cristo morreu por nós, Cristo se entregou na cruz pelos nossos pecados, Cristo se entregou, como diz em Isaías 53, versículos, acho que 10 ou 12, mas parece que é o 10, onde diz que Deus se alegrou em moê-lo, Deus se alegrou em moer Cristo. Deus castigou Cristo para que nós tivéssemos paz, né? Deus deixou que ele se enfermasse
sofresse na cruz do Calvário, para que nós não sofresse, para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos vida abundante, né? Se a gente crê que verdadeiramente Cristo é o nosso resgate, Cristo é a nossa aliança entre Deus e nós, Cristo pelo seu sangue, Ele ali entregou-se para que o seu sangue fosse a nova e eterna aliança entre Deus e nós. Cristo é a aliança entre Deus e nós. Ele mesmo disse: tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Há muitos anos atrás, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Há muitos anos atrás, eu sempre dizia assim: por que eu vou atrás dos porcos? Eu vou diretamente no dono dos porcos. Porque desde eu menina, minha mãe ali, ela mostrava para mim na parede um monte de santo que inventaram. Estava nas paredes da minha mãe, era cheio de santo, né? Santo não, umas carcaças que os homens inventam. E ela dizia: esse é santo aquele. E eu disse: mas eu quero ver Deus. Eu quero ver Deus. E ali ela disse: não, minha filha, a imagem de Deus não pode se fazer. Eu falei: pois eu não posso ver Deus? Pois eu vou ver Deus agora. E eu fui ali num balde a gente chama balde, é um monte de terra que segura água, na barragem, aquele monte de terra, aquelas coisas, aquelas paredes, aqueles muros de arrima que eles fazem, né? E eu fui ali naquele muro, em cima de uma barragemzinha do meu pai. Eu olhei para os céus, eu disse: Deus, eu quero te ver. Eu tinha 7 anos para 8. Deus, minha mãe disse que nós não podemos ver a tua imagem, então eu quero te ver. E Deus ali, eu sei que foi Deus. O céu formou-se várias nuvens e abriu-se uma porta e veio um ser, né? Como dizem, parece um anjo, não sei. Veio aquele ser e olhou para mim. E eu disse: Deus, obrigado porque eu te vi. E eu saí correndo, saltitando de alegria e dizendo para minha mãe: eu vi Deus, eu vi Deus, eu vi Deus. No outro dia, isso era umas 11h30 da manhã. No outro dia eu fui no mesmo horário. Eu falei: Deus, eu quero te ver. O sol se pôs um pouquinho, porque estava muito claro no Nordeste, né? Muito claro o sol, e se formou aquelas nuvens e parecia uma porta que se abria, e aquele ser veio de novo e eu vi. E eu disse: obrigado, Deus, porque eu te vi novamente. Saí correndo: mãe, eu vi Deus, eu vi Deus, eu vi Deus. Menina, estás doida? No outro dia eu fui de novo. Eu sei que eu fiquei umas 11 e poucos, saí de lá mais de 1h da tarde, toda queimada, parecia que tinham jogado água quente em mim. O sol me queimou todo, eu cheguei com o nariz parecendo uma maçã. Parecia até um palhaço com aqueles nariz de palhaço. E eu cheguei toda queimada. Eu disse: mãe, hoje eu fui, mas Deus não quis que eu visse. Mas eu já vi Deus, eu já vi Deus. E eu saí correndo e gritando, dizendo: eu já vi Deus. E eu fiquei muito feliz. E desde esse tempo dos meus 7 anos que eu dizia: eu quero os donos dos porcos, eu não quero os porcos. Então, alguém que falasse em Jesus perto de mim, eu dizia: eu quero os porcos, não é os donos dos porcos. Eu sempre falava dessa forma. E um dia, na minha cozinha, eu estava muito triste, porque tinha passado um episódio comigo, com a minha neta doente lá no Santa Marcelina, que depois eu posso contar. Mas ali eu sozinha, sentei na minha cozinha, peguei a minha Bíblia e comecei a ler. E eu falei: Deus, eu sempre tenho dito, eu quero ver o Senhor na minha vida. E aí eu abri a Bíblia, saiu naquele lugar que Jesus disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aí eu falei ali alto, eu falei: Deus, mas eu sempre vim a Ti, eu nunca precisei de Jesus, eu nunca precisei de ninguém para vir a Ti, eu sempre orei a Ti.
Isso é desde criança. Fui católica, mas nunca precisei de nenhum santo para chegar diante de Deus. E eu dizia: eu estou diante de Deus. Aí Jesus falou audivelmente na minha cozinha: acreditem se quiser. Encheu a minha cozinha uma glória maravilhosa que eu não posso esquecer. Uma unção tão grande na minha cozinha, que ali meu Jesus chegou e disse: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Eu nunca tinha lido esse versículo. Eu nunca tinha lido. Eu tinha lido: ninguém chega ao Pai se não for por mim. E eu nunca tinha lido onde diz: mas ninguém chega a mim se o Pai que me enviou não trouxer, que é em outra parte da Bíblia, nem sei onde mais é agora. Mas de repente Jesus disse isso, e foi uma alegria tão tremenda dentro de mim, uma unção, uma coisa maravilhosa. Eu escutei a voz de Cristo. Acredite se quiser, eu estou falando porque é verdade. E desde então eu entendi: temos que entrar diante de Deus pelo novo e vivo caminho, que é pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro de Deus. Tudo que pedi ao meu Pai em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Foi isso. E aprendi que Jesus é a aliança entre Deus e nós. E a parte de dentro da aliança somos nós estamos dentro da aliança. E a parte de fora é Deus cobrindo nós, e Jesus está no meio. Jesus também é a extensão que está em Deus e se coloca em nós. Jesus é a extensão que traz a energia, que traz a unção de Deus para nós. Jesus é o que tem os 7 Espíritos de Deus, o Cristo de Deus, Ele tem. E só vem a Ele aquele a quem o Pai que o enviou trouxer. Amém? E assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo entendimento. Amém?